Capítulo 866. Ao ouvir a saudação da senhorita Justiça, o louco Klein de repente teve um forte sentimento melancólico. Depois de conhecer sua identidade, status, aparência e situação, ele entendeu mais profundamente porque o tom de Audrey tinha um ar feliz e radiante. Ele entendia de onde eles vinham essencialmente, mas não ficou com inveja ou ciúme por causa disso, nem acreditou que lhe faltasse a dureza que a miséria provoca. Em vez disso, sentiu que neste mundo que tinha caos, distorção e loucura subjacentes, ter uma mulher assim existindo era muito bom. Um sorriso surgiu em seu rosto enquanto ele balançava a cabeça gentilmente em reconhecimento à saudação da senhorita Justiça. Depois que os membros do clube de tarô trocaram saudações, Ketoa cutucou os óculos e virou o corpo de lado. Ela se curvou na direção da figura borrada que estava envolta por uma névoa cinza na extremidade da longa mesa de bronze. Honorável senhor louco, desta vez há 3 páginas do diário. Queen Mystic finalmente voltou a ficar online. Klein satirizou e disse com um sorriso, muito bom. Alguns segundos depois, Ketoa conjurou as páginas do diário após receber aprovação antes de vê-la saltar nas mãos do senhor louco. Klein olhou casualmente quando seu coração disparou. Ele percebeu que as páginas do diário fornecidas pela rainha misteriosa retratavam os primeiros dias do imperador Roselle. Não parecia conter nada de importante. Logicamente falando, ao não conseguir distinguir a importância dos registros, certamente priorizaremos os registros posteriores do diário. Isso restauraria melhor o mistério de por que o imperador Roselle estava agitado. Acredito que a rainha misteriosa é suficientemente inteligente. Enquanto Klein se perguntava interiormente, ele começou a ler seriamente a primeira página. 21 de setembro. Cheguei a St. Milon. Comecei oficialmente minha primeira visita de estado. O tempo em Feisac está realmente um pouco frio. Ainda não é outubro e parece que vai nevar. Não é à toa que é famosa por seus diversos casacos e roupas de inverno. Assim como seu licor. Porra, as pessoas aqui são ridiculamente altas. Como esperado de um país que descende de gigantes. No entanto, devo dizer que odeio quando as pessoas me desprezam. Esta noite irei a um bar para encontrar uma beldade de Feisac para compartilhar algumas bebidas. Ao ler isso, Klein de repente suspeitou se a pergunta da rainha misteriosa Bernadette era se ela tinha um irmão descendente de Feisac. Segurando seu estalo interiormente, Klein olhou para a segunda página do diário. 22 de setembro. Acho que desmaiei. O que aconteceu ontem à noite? O que aconteceu com minha beleza de Feisac? Na verdade, perdi para ela na bebida. O pessoal da embaixada me disse que as mulheres aqui costumam beber melhor do que os homens. Eu deveria mostrar alguma temperança quando for para os bares no futuro. Com certeza não quero que uma mulher feia e de meia idade faça coisas indescritíveis comigo quando eu desmaiar. O álcool aqui com certeza é forte. Minha dor de cabeça durou um dia inteiro. Felizmente, meu estômago não dói. Eu deveria dormir cedo. Estarei visitando o grande salão do crepúsculo amanhã. 23 de setembro. O grande salão do crepúsculo é realmente grandioso. É como um mito se materializando em realidade. Esse edifício parece estar completamente preparado para gigantes. Como não compartilho a fé deles, só pude circular o perímetro. A praça na parte inferior do grande salão do crepúsculo também está repleta da fragrância do álcool. Havia muitas pessoas ali, algumas ajoelhadas, outras sentadas, outras tocando instrumentos musicais. Elas exalam uma sensação bastante relaxada e aberta. Conheci um feisaciano que toca flauta de osso. Comparado com seus parentes, ele é ridiculamente alto.
Ele tem cerca de 3 metros de altura. O nome dele é Oneger e ele afirma pertencer a um dos clãs de Fezak que tem a mais pura linhagem de gigante. A maneira como ele toca a flauta de osso parece muito triste, como se ele não pertencesse a este lugar, mas não tivesse ideia de para onde ir. Comparado aos caçadores de saias de Intis, ele se parece muito mais com um poeta. Agora que mencionei isso, realmente não posso deixar de fazer algumas críticas. Esses caras parecem usar qualquer doença sexual como uma medalha de honra. Isso apenas bagunça todo o mercado social. Conversei um pouco com Oneger e levantei minha dúvida anterior. Ele disse que só está com saudades de casa. Mas o problema reside no fato de que ele é um verdadeiro nativo azul de St. Milon. Ele nunca saiu deste lugar antes. Oneger não me respondeu imediatamente enquanto tocava a flauta de osso por mais alguns minutos. Mais tarde, ele me disse que sente falta das origens da linhagem gigante, a corte do rei gigante mencionada nos mitos. Ele me disse que ele e seu clã de Fezacianos costumam sonhar com montanhas altas que são usadas como muralhas gigantes da cidade. É um palácio eternamente banhado pelo brilho do crepúsculo, com altas torres e outros tipos de edifícios. Assemelha-se ao grande salão do crepúsculo, mas é ainda mais fascinante, épico e milagroso. Sem que ninguém precise contar a eles, Oneger e seus membros do clã acreditam que é a corte do rei gigante. Perto do final da nossa conversa, Oneger levantou-se lentamente e me agradeceu por ouvir. Ele iria deixar Fezak em busca da corte do rei gigante, para encontrar o lar de sua alma. Ele acreditava que na zona mais oriental do Mar Sônia, poderia haver um caminho que levasse à corte do rei gigante. Ele disse que um milênio se passou, mas os gigantes nunca esqueceram sua casa. Agora é a vez deles seguir os passos de seus antepassados. Este caminho nunca pararia até que o destino fosse alcançado. Ele tocou flauta de osso novamente e aos poucos foi embora em meio àquela melodia etérea e triste. Lar, lar. Ao ler isso, Klein sentiu pela primeira vez que seus sentimentos ressoaram no imperador. Embora Roselle tenha escrito apenas a palavra que parecia se repetir sem descrever seus sentimentos, Klein conseguia entender os sentimentos ondulantes dentro do imperador. Isso porque ele e Roselle eram como Oneger. Eles tinham um lar ao qual pertenciam espiritualmente. Suspirando interiormente, Klein passou para a próxima página do diário. 10 de janeiro. Visitei a Ilha Sônia. Este lugar também é chamado de Ilha dos Elfos Antigos. Tem muitas ruínas e costumes élficos que sobreviveram. Fiquei surpreso no primeiro dia. Na verdade, os elfos fazem bolo de sangue, gostam de comer órgãos de animais e são bons em usar temperos. Eles até inventaram os pauzinhos? Pensando nas representações élficas nos murais, além dos cabelos azuis, seus contornos faciais e olhos são semelhantes aos dos asiáticos na Terra. Eles poderiam ser meus compatriotas? Sim, naquela época eu também tinha essas suspeitas. No entanto, é impossível que tantas pessoas transmigrem ao mesmo tempo, já que se trata de quase uma raça inteira. Senti que estava pensando demais. Mas não faz sentido que os costumes e talheres que aparecem na Terra apareçam aqui. Klein pensou com interesse enquanto continuava lendo rapidamente. Ele queria saber se Roselle havia chegado ao fundo da questão. 13 de janeiro. Estive tão ocupado procurando escritos, relíquias e contos populares que esqueci de escrever meu diário por alguns dias. Embora muitos objetos tenham sido levados pelas diversas igrejas, ainda consegui algo de valor. Várias lendas dizem que o rei elfo Sonietrin criou os pauzinhos. Existem registros de ele usando órgãos e sangue de animais para cozinhar iguarias. Há histórias de que esse deus antigo era bom em identificar e usar especiarias.
É reconhecido que ele é seu ancestral fundador, o primeiro elfo. Por certos motivos, ele liderou a raça e deixou o continente ocidental que só existia nas lendas, trazendo-os para o continente norte. Será que este é um compatriota meu, um transmigrador? Ele, mais tarde, produziu uma raça inteira? Não há nada que os deuses antigos não possam fazer, incluindo ter filhos? Ele, aparentemente, tinha uma esposa que também era elfa. Vou precisar pensar sobre isso. 16 de janeiro. Após uma investigação mais aprofundada, os elfos podem realmente não ter nada a ver com os transmigradores. No mínimo, eles não deixaram nenhum símbolo chinês, inglês ou outro. Eles provavelmente têm usado élfico o tempo todo. Nada disso me dá uma sensação de familiaridade. Além disso, as invenções que temos em comum não apareceram antes de eu chegar. O mesmo acontece com citações famosas. Existem apenas provérbios e expressões idiomáticas com significados semelhantes, mas com uma escolha de palavras completamente diferente. De todos os itens e lendas que tenho agora, nenhum deles apoia minha teoria. Isso é um pouco decepcionante, mas também me deixa aliviado. Se eu encontrasse outro transmigrador ou outros transmigradores, realmente não tenho ideia de como enfrentá-los. 17 de janeiro. Sonhei com a casa que quase esqueci. Na verdade, o imperador mais ou menos desistiu dessa teoria. Klein passou para a próxima página e viu a anotação final do diário. 2 de abril. Minha filha é inteligente. Ela pode falar antes de completar 1 ano de idade. Embora ela tenha aprendido apenas algumas palavras, acredito que seu desenvolvimento subsequente não pode ser lento. Ela deve ter herdado isso de mim. Não importa minha aparência, ela se parece um pouco com a minha aparência na Terra. Será que uma alma também trará algum nível de herança? Haha, vou tratar assim. Bernadette, esse nome é muito bom. Parece lindo, mas no fundo do meu coração, continuo sentindo vontade de dar a ela um apelido chinês. Ela não poderá ver seus avós e avós verdadeiros. 3 de abril. Sofri de insônia ontem à noite por causa dos pensamentos melancólicos que tive de repente ontem. Felizmente, eu conheço cogitação. No entanto, isso também me fez considerar um problema. É se eu deveria ensinar chinês secretamente a Bernadette. Não posso. Se ela entendesse as anotações do diário que seu pai havia escrito anteriormente, eu preferiria me matar. No coração da minha filha, o pai dela está cheio de honra. No entanto, usar o chinês para escrever meu diário é minha última ligação com a Terra e meu passado. Minha filha deveria herdar essa ligação até certo ponto. 6 de abril. Depois de alguns dias de reflexão, decidi ensinar a Bernadette 2 caracteres chineses como se fossem símbolos especiais. Direi a ela que este é um encantamento protetor que seu pai está lhe dando e que ela deve se lembrar dele para sempre. Ela não precisa saber o significado correspondente. Tudo o que ela precisa fazer é lembrar disso. A palavra em chinês é lar. Klein repetiu essa palavra novamente enquanto sentia seus olhos ficarem um pouco vermelhos. Ele finalmente entendeu por que a rainha misteriosa escolheu essas 3 páginas do diário. Isso porque era o símbolo protetor que seu pai havia deixado para ela. Lar. Neste momento, Klein pareceu ver um rio de emoções. Sua superfície fluía silenciosamente, mas havia redemoinhos infinitos fluindo por baixo, agitando-se sem fim. Klein retraiu o olhar e fez as páginas do diário desaparecerem. Olhando para Ketoa, ele perguntou: "Qual é a sua pergunta?"